Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será necromancia e culto aos ancestrais. Existem alguns textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos, os quais eu gostaria de analisar com vocês. Levíticos 19, verso 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, nem os que procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Um outro texto, Levíticos capítulo 6, capítulo 20, verso 6 e também verso 27. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele, o eliminarei do meio do seu povo. Verso 27. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, e seu sangue cairá sobre eles mesmos. Um outro texto aqui ainda, Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar ao seu Deus? A favor dos vivos consultarão os mortos. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Quando olhamos aqui para uma das práticas mais antigas que encontramos dentro do paganismo, o qual é severamente punido no contexto bíblico ou reprovado no contexto bíblico, e que, aliás, a punição em relação à sua prática era realmente a morte por apedrejamento, era a necromancia. A palavra necromancia deriva de dois termos gregos. O primeiro deles, que é necros, cuja tradução é exatamente morto ou morte, e manteia, que significa adivinhação. Ou seja, essa é uma prática de adivinhação através dos supostos espíritos dos mortos. Uma outra prática que também é muito comum em vários povos muito antigos, povos esses que cultuam práticas pagãs, é o culto aos ancestrais. Partindo do pressuposto de que os ancestrais continuam sendo ainda pessoas da família e que querem o bem da própria família, então, através de rituais que podem fazer com que esses espíritos tenham autorização para comunicar-se com os vivos, esses espíritos ancestrais que teriam um conhecimento mais elevado por causa de estarem vivendo num ambiente perfeito, num ambiente de paraíso. Então eles teriam, através do seu conhecimento, a possibilidade de orientar aqueles que estão vivendo situações de perigo, de dificuldade aqui no nosso mundo. E essas duas práticas, elas realmente se tornaram muito fortes nos tempos bíblicos, extremamente forte no Velho Egito, e quando olhamos para o Egito realmente possuía quase que um culto à própria morte. As pessoas que morriam, aqueles que tinham um pouco mais de condições financeiras, chegavam até mesmo a gastar uma verdadeira fortuna para que os corpos pudessem ser mumificados, porque na crença deles, uma vez que o indivíduo tinha a oportunidade de se desligar de um corpo mortal, enquanto o seu corpo ainda se mantivesse intacto, então a alma poderia viver desprendida desse mesmo corpo numa espécie de paraíso, junto aos deuses. A mesma coisa se via na região da Mesopotâmia, onde principalmente as cidades de Babilônia, Nínive, o culto aos espíritos e principalmente a adivinhação através da consulta aos mortos era uma coisa realmente muito forte. A mesma coisa se via dentro da terra de Canaã. Uma das razões pelas quais o Senhor Deus resolveu que eles seriam exterminados daquela terra era exatamente a grande variedade de cultos aos espíritos ou de consulta aos espíritos que eles faziam. Israel foi avisado por Deus e pelos profetas de que quando entrassem na terra de Canaã, eles não deveriam se deixar seduzir por essas práticas pagãs. E os textos que lemos, por exemplo, de Levíticos, mencionam de forma muito, mas muito transparente até, de que
essas práticas não deveriam ser toleradas no meio do povo. Quando você vai, por exemplo, para Josué, lá no capítulo 24, quando Josué está prestes a morrer, Josué vai dizer ao povo: permaneçam firmes no Senhor, sigam as suas orientações, os seus estatutos, os seus decretos, as suas leis, para que vivam e tenham prosperidade. Não se contaminem com as práticas dos cananeus. A mesma coisa você vai ver em várias outras partes no Pentateuco, então, nas leis de Moisés. Moisés foi extremamente ao ponto quando mencionou que uma pessoa que se deixasse seduzir pelos cultos aos ídolos, e principalmente pela prática da necromancia ou da consulta aos espíritos, teoricamente, dos ancestrais, que deveria ser exterminada do meio do seu povo. Entretanto, Israel, depois que entrou na terra, o livro de Juízes vai mostrar exatamente isso. Eles acabaram conquistando algumas partes da terra, mas não a conquistaram por completo. E esses povos dos cananeus que estavam na terra acabaram conseguindo atrair para os cultos pagãos muitos israelitas. E em sua grande maioria do tempo, os israelitas acabaram se prostituindo diante dos ídolos e, ao mesmo tempo, praticando a adivinhação, a necromancia, feitiçaria e, entre outras coisas, até mesmo o culto aos espíritos ancestrais. Alguns reis se destacaram muito em relação a isso. Um deles é o próprio Acabe e Jezabel, reis de Israel no Reino do Norte, que acabaram não apenas se prostituindo diante de Baal e Asterote, mas também uma das práticas mais detestáveis que a Bíblia vai mencionar, que eram comuns em relação a eles, era a consulta aos espíritos dos mortos. Jezabel é apresentada como uma feiticeira. Lá no Reino do Sul, o rei que é apresentado lá em Jeremias, no capítulo 15, versos 1 a 4, como tendo sido o responsável pelo cativeiro da Babilônia, no seu tempo, o povo de Judá atingiu o limite da paciência de Deus, foi exatamente o rei Manassés, que também é descrito da mesma maneira, como feiticeiro, agoureiro, consultador de mortos, dos espíritos dos mortos. Haviam feiticeiros que o serviam de forma particular. Deus nunca tolerou esse tipo de situação. Nosso guia de estudos, entretanto, vai mostrar que, apesar do profeta Samuel ter conseguido em seus dias exterminar do país todo tipo de culto pagão, a adoração aos ídolos desapareceu, e todas as feiticeiras e necromantes que haviam no país ou foram mortas, segundo a ordem que Deus havia dado lá em Levíticos, ou então se tornaram proscritas e tiveram que sair do país. Quando Saul toma uma série de decisões equivocadas e ele recebe a mensagem de que Deus o havia abandonado, o Espírito do Senhor o deixa e agora fica sobre o próprio Davi. Diante de uma situação caótica, ele resolve recorrer às práticas que Deus havia mencionado que jamais seu povo deveria recorrer. Ele vai procurar uma necromante. Para conseguir uma, ele teve que sair do país, porque, como já mencionei, na época de Samuel, todas as necromantes e os adivinhos, os consultadores de mortos, haviam sido expulsos do país, ou até mesmo recebido a pena de morte. Ele vai até Endor, e ele vai procurar uma feiticeira, uma necromante, pedindo que ela trouxesse de volta o espírito de Samuel. E quando vemos o que aconteceu lá em 1 Samuel capítulo 28, versos 3 a 25, você encontra a história. Esse espírito, teoricamente, retorna dos mortos. Entretanto, a Bíblia como um todo menciona que não é coisa de se admirar, porque até o diabo se transforma em anjo de luz. E o inimigo vai, de alguma forma, trazer, através da figura de Samuel, uma mensagem terrível para Saul, que vai tirar-lhe completamente a paz. E o que acabou acontecendo é que, no dia seguinte, Saul acabou sendo assassinado na guerra contra os filisteus. E em outros momentos, pelo menos 200 anos depois, encontramos as palavras que lemos também em Isaías, no capítulo 8, versos 19 e 20, onde o Senhor Deus vai mencionar: por acaso os vivos procurarão conselho com os mortos? E a resposta é: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. O que o texto está aqui mencionando através de Isaías é que o povo de Deus não deveria se corromper diante desses cultos pagãos. O que deve nortear a vida do servo de Deus é a lei e o testemunho. É claro que essa aqui é uma linguagem utilizada
para mencionar os escritos do Antigo Testamento, que era o que havia naquela época. A lei, o Pentateuco, o testemunho, vários livros de profetas que já haviam escrito até aquele momento. O Antigo Testamento ainda não estava pronto nessa altura, mas ele agora vai mencionar que é exatamente a revelação da parte de Deus que deve servir como guia para aqueles que querem ver a luz. Você pode ter a plena certeza de que, por mais atraente que possa parecer a necromancia, quando você vai consultar espíritos de pessoas que já morreram, e principalmente o culto aos ancestrais, onde pessoas que são queridas para nós e que acabaram morrendo, que teoricamente você poderia trazê-las de volta. Por mais atraente que possa parecer essa mesma situação, nós devemos nos lembrar que o inimigo procura sempre enganar, e por mais que ele possa tomar a forma dos nossos entes queridos que já se foram, você pode ter a plena certeza de uma coisa: ele nunca procura o bem daqueles que o buscam. Seu propósito é destruição e morte para aqueles que o buscam. Por isso o Senhor Deus diz: se você quer prosperar, se quer ver a luz, vá para a lei e para o testemunho, para a revelação de Deus. E então teremos a oportunidade de ver aquilo que é o propósito do Senhor Deus para nós. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra temos um assim diz o Senhor. E na certeza de que a tua revelação nos mostra o caminho para a vitória, queremos seguir os seus preceitos, os seus ensinamentos. Que a palavra de Deus seja o guia da nossa vida. Não permita que nada nos distraia disso. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?